sessões do Rezendinho para Todos. E hoje o convidado, como é do conhecimento certamente de todos vocês, professor Ivo Basílio da Costa Júnior. Professor Ivo Basílio, entre tantos predicados, o que eu digo com maior carinho é que foi meu colega de residência médica. E lá se vão alguns anos, né, Ivo Basílio? Jorge, 1990, a gente 91 terminou em 92. e 92, no É, Hospital Universitário Clementino isso. Fraga Filho. A gente começou em Compartilhávamos 90. plantões de fim de semana na UI. Você lembra desses plantões, Ivo? Lembro porque o Jorge era o único que conseguia terminar um plantão com o cabelo arrumado, completamente penteado, não despenteava o cabelo, era impressionante. Isso aí já parece que é intriga da oposição, isso é bullying, Folclore, é folclore, é né? É folclore. folclore. E o Ivo, gente, além de médico, advogado, ele, semana passada, teve a aprovação da sua indicação pela presidente e vice-presidente do IAB. Depois ele vai nos dizer o que significa ser membro do IAB. Então, nós parabenizamos também por essa, acho que mais recente conquista. E ele vai nos falar de um tema que envolve o direito médico e a prática médica. E eu acho que ninguém melhor do que um médico advogado para discorrer sobre essa situação, que não fica uma situação teórica, é uma vivência que ele tem nas duas profissões. Então, Ivo, muito obrigado e com a palavra. Antes de compartilhar a tela aqui, eu só gostaria de agradecer mais uma vez o convite, professor Jorge, né, como ele mesmo disse. Nós conhecemos já há 35 anos, né, Jorge? Essa é a verdade, é bastante tempo, né, e uma amizade sólida ao longo desse tempo todo. E a parte jurídica sempre foi algo que realmente me atraiu muito. Em relação ao IAB, né, eu fiquei sabendo hoje que provavelmente eu devo tomar posse no dia 13 agora de agosto. O IAB é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Ele é uma instituição tão secular como a Academia Nacional de Medicina. Ele está para o direito, mais ou menos como a Academia Nacional de Medicina está para a medicina. Então, os grandes nomes jurídicos estão lá no IAB. A diferença é que no Bacana, IAB Ivo. você não tem cadeiras cativas, né? Você não tem as cadeiras vitalícias, né? Mas é um local realmente é onde a gente tem uma fala importante e realmente o meu nome foi aprovado, então provavelmente agora em agosto tem que confirmar ainda a posse, né? Tomar posse lá no IAB, que realmente é um local que dá muito prestígio para a gente e um retorno científico e acadêmico muito grande, tá? Pra vocês terem uma ideia, lá no IAB tem uma cadeira de Dom João, de Pedro II, tá? Como tem na Academia Nacional de Medicina, Isso. tá? Uhum. É, Bem, então aqui deixa eu só compartilhar a tela aqui. Eu só quero ver se eu coloco aqui. é, Estou compartilhando aqui. Eu vou só ampliar aqui Entrou o seu último carro aí que você comprou. Não, esse é o que está na lista para comprar. A McLaren Senna. É o que eu adoro. Muito bem, pessoal. Assim, o que eu vou falar é sobre os aspectos Ivo, jurídicos. tenta naquele modo meio reduzidinho. Tenta, eu acho, eu prefiro Peraí. compartilhar para Assim, entrar com ele compartilhado. Não, agora que assim, saiu tudo, peraí. sai do compartilhamento, Aham, peraí. aí bota no PowerPoint a apresentação já sendo feita. No modo, bota nesse modo apresentador, não que fica meio estranho, sempre dá esse erro. Bota naquele modo que não dá a cola do slide seguinte, que te dá mais Peraí. certo. Deixa eu ampliar aqui, vou parar aqui de compartilhar. O que você encosta é o que dá o. Não, que para a gente fica com a tela cheia, senão a gente perde um pouco da mancha com o slide que vem a seguir. Uhum. Tá, Mas se não, entendi. não tem problema, também Vê, não é vê grave. se, vê se eu não sei se assim está melhor. Deixa eu ver aqui. Agora apareceu você, assim, a sua carinha. Mas não está aparecendo a aula, né? Não, a aula não. Pois é. É. Sai para o compartilhamento e volta de novo. Uhum.
Tá. Aqui eu já parei. Isso. Vou compartilhar agora. Ele tem aqui Screen 1 e Screen 2. Pede para compartilhar no Screen 1, que de repente fica menor. Deixa eu ver aqui. Não, ele não compartilhou. Vocês estão Isso. vendo Agora aí? bota no modo apresentação. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto, perfeito. Agora sim, tá. É porque aqui eu estou com duas telas, aí eu estou vendo ali. Tá, agora já vi, já me Está localizei. Ok, perfeito. Agora está perfeito. beleza. Tá. Então, vou falar sobre os aspectos jurídicos do ultrassom obstétrico, né? É importante a gente entender um pouco o ultrassom obstétrico. Deixa eu passar aqui. Só vai demorar um pouco para passar, né? Ah, uma coisa, né? O ultrassom obstétrico, ele é o único exame de imagem que possui um caráter de entretenimento. Campbell, a gente sabe muito bem, foi um dos pioneiros da ultrassonografia. Isso aqui é um tema de 2002, uma palestra que ele fez, um editorial da Ultrasound Obstetric Gynecology, em que ele estava meio chateado, que ele tinha sido meio que aposentado, e falando sobre ultrassom 3D e 4D, da importância do exame, em que é um exame importante que faz um vínculo dos pais com o bebê, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um ultrassom que tem esse caráter de entretenimento, né? Por quê? Ninguém vai ver, ninguém leva a família para ver um ultrassom de abdômen, ultrassom de tireoide, mas quando é o feto, tem o envolvimento da família, da tia, da avó, de todo mundo que está ali em torno daquele bebê. Então, e com o advento do 3D e 4D, a gente tem hoje uma qualidade de imagem que realmente atrai bastante esse lado de visualização dos bebês. Por acaso, essa última foto aqui é do meu filho Heitor, de 16 anos, quando ele estava ainda com 12 semanas aqui, ó, segurando o cordão umbilical. Né? Então, assim, quando a gente coloca a imagem do feto, há realmente uma comoção dentro da sala. O que eu quero falar inicialmente? Quais são as armadilhas que a gente tem muitas vezes no ultrassom obstétrico e no ultrassom morfológico, né? Porque não é só o morfológico, né? O obstétrico também. A gente tem hoje uma gama de aparelhos muito bons. A gente tem aqui o Voluson da GE, a gente tem agora aqui, esse aqui o Z20 da Samsung. Esse Z20, ele inclusive tem uma inteligência artificial nele, que ele consegue fazer um software chamado Portrait, que ele consegue renderizar a face do bebê. Então fica realmente muito bonito o exame quando a gente consegue ter uma boa localização da face do feto. Aqui a gente sabe, isso aqui é o manual da Febraso, onde que a gente tem todos os cortes que a gente precisa fazer. Tem alguns exemplos só, né, do feto no ultrassom morfológico, o coração fetal aqui também, que a gente deve observar no ultrassom morfológico. E aí, no caso, o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue detectar uma malformação fetal ou então a ausência da informação. Aí eu estou dando exemplos aqui, são exemplos mais antigos, mas que esses exemplos não mudam, tá? O que acontece aqui? Isso aqui foi tudo que eu vou apresentar aqui são coisas de segunda instância, ou seja, já teve a sentença, houve o recurso e foi para o Tribunal de Justiça. E no tribunal é que foi dado esse acórdão que a gente fala, né? Aqui uma ação indenizatória, relação de consumo, a gente tem que sempre lembrar que o médico tem a relação de consumo, daí é importante a gente saber que qualquer reparação civil, pelo Código Civil, são 3 anos, mas todo mundo que entra contra o médico vai sempre alegar o Código Consumidor, que expira em 5 anos. E se for o feto, se for o bebê, a criança, então, o recém-nascido, esse prazo de prescrição só começa a correr depois que ele faz 18 anos. Então, você vê como é tempo, né? E falou aqui, nesse caso, relação de consumo, o juiz não está distrito ao laudo. Normalmente, os elementos constantes nos autos evidenciam falha no direito de informação. Isso não é bem verdade. O juiz hoje, geralmente ele dá o que o perito fala para ele. Então, quando a gente faz uma defesa dentro de um processo, a gente tem que fazer essa defesa basicamente para o perito,
porque é na convicção do perito que o juiz vai fazer a sentença dele. Elaboração de vários exames de ultrassom em mulher grávida, concluindo pela normalidade do feto. Tá? E aí veio um bebê que nasceu com cardiopatia congênita, que veio a ser uma das causas resultantes da morte desse feto. O que acontece aqui? A pretensão dela era que a clínica fosse responsabilizada nos termos do Código de Defesa do Consumidor e não pela não percepção das malformações do bebê. Em 4 exames que foram realizados, o filho da autora nasceu com malformação facial, lábio leporino, fenda palatina, agnesia do conduto auditivo, agenesia do globo ocular, além de cardiopatia congênita, que levou ao falecimento desse bebê 4 meses depois. E na sentença disse que, a despeito de lamentar a prematura trágica morte do filho da autora, encerrada a instrução, não se logrou demonstrar a inadequação do serviço prestado à ré. Então, eu quero que vocês entendam aqui o seguinte: o juiz, na primeira instância, na sentença dele, ele diz o seguinte: não teve erro aí. Não, a despeito da morte prematura, não teve inadequação de serviço. Bem, só que nos autos, quando eles vão fazer a vista dos resultados dos exames pela ré, o que ele fica é que a conclusão da mesma é que se tratava de um feto normal, salvo as observações genericamente feitas, no sentido que a sensibilidade do ultrassom morfológico para a detecção de anomalia é de até 90%. No caso, não há dúvida de que, caso a autora tivesse sido informada acerca da dificuldade do exame do feto, em razão do biotipo, era uma paciente obesa, levilínea, e a gente sabe muito bem que faz ultrassom, que muitas vezes isso é uma dificuldade para que a gente possa evidenciar ou visualizar melhor as imagens do feto no ultrassom morfológico. O que acontece? Nesse caso, ninguém disse para ela que havia uma dificuldade do feto. E eu volto a falar aqui, a gente nunca deve falar que não estou vendo o bebê porque a senhora tem um panículo adiposo aumentado, a senhora é obesa. Não, tá? Porque nos dias de hoje isso gera a sensação de gordofobia. A gente tem que colocar sempre a culpa no feto. O bebê não estava na posição legal, estava com o rostinho virado para baixo, não estava dando para ver direito, né? Ou seja, poder-se afirmar com absoluta certeza a total ausência de nexo entre a conduta da clínica e os danos posteriormente sofridos. Veja bem, ele processou a clínica e não o médico que fez o exame. Mas pode ser que ele processe os dois. Por que ela processou a clínica? Porque é quem tem dinheiro. O médico às vezes entra, mas geralmente vai contra a clínica. Contanto não se possa imputar à clínica réu o fato da morte do filho da autora, é importante saber que a mesma não foi devidamente informada e passou a gestação toda acreditando que gerava um feto sem anormalidades. Ela verificou, se a ré tivesse verificado o fato do bebê se encontrar com a face voltada para baixo no momento do exame, tornava impossível formar uma imagem bem definida, o que comprometia o laudo. Ela deveria ter sido informada disso e ela não foi. Então a gente precisa informar quando não consegue ver determinada estrutura no feto, ou pela posição, ou pelo biotipo da paciente. Então, veja bem, muito embora lá na primeira instância tinha sido absolvida a clínica, a Câmara Civil fixou em R$ 7.000, gente. R$ 7.000 há 12 anos atrás é muita coisa. Em ofensa ao direito de informação. Ou seja, você precisa informar, a paciente precisa saber que você não conseguiu ver, e muitas vezes isso tem que constar no seu laudo. Não visualizado câmaras cardíacas adequadamente pelo posicionamento do feto. A gente deve colocar isso. Outro caso aqui também de ultrassom morfológico, já do Distrito Federal, mais ou menos a mesma coisa. A paciente, né, revela que a pericultura grávida de 24 semanas realizou um ultrassom morfológico na clínica com o intuito de garantir uma gravidez normal. Afirma que o laudo apresentou hipótese diagnóstica normal, deixando de observar uma enfermidade grave que acometia o bebê. Por isso, asseguram que o erro médico ocasionou a morte de sua filha. Então, a paciente falou o seguinte: eles não viram o erro e esse erro levou à morte da minha filha. Alego que poderia ter procurado um tratamento preventivo, tais como o uso de medicamento por parte da mãe. E consta aqui que a apelante, grávida de 24 semanas, realizou ultrassom morfológico a fim de garantir uma gravidez normal e o ultrassom, a conclusão foi de gravidez
de 24 semanas e 3 dias, estudo morfológico fetal normal. Ou seja, não tinha nada ali suspeitando de alguma malformação. Acontece que esse menor nasceu lá no Hospital Samambaia, tá? E ele tinha uma transposição das grandes artérias com CIV, anomalia de Ebstein, insuficiência tricúrgica acentuada, canal arterial patente, forame oval pérvido. Isso é uma coisa também que é importante a gente observar, que quando a gente faz o morfológico e que geralmente a gente observa também o coração fetal, a gente deve falar com a paciente que o melhor exame é o ecocardiograma fetal, que ela fará um pouco mais à frente, que é o exame realmente mais adequado para avaliar as estruturas do coração fetal. Então, que ela nasceu, concluiu que ela nasceu com várias graves enfermidades, porém, impraticável sustentar que seria possível detectar e diagnosticar por meio de ultrassom todas as enfermidades. Então, aqui, ó, impossível concluir, igualmente impossível seria concluir sem perícia que o tratamento preventivo seria suficiente para livrá-la da ocorrência à morte. Um dos casos hoje que pode levar a um processo é, por exemplo, você não ver uma espinha bífida no ultrassom morfológico. Por quê? Se você vê espinha bífida, e aqui na maternidade escola, né, a gente sabe que a gente pode tentar corrigir intraútero ainda, e a gente tem um tempo para corrigir. Se você perder aquela janela, você não consegue mais fazer a correção da espinha bífida intraútero, e esse bebê, com a cirurgia fetal aberta, e esse bebê pode estar com sequelas graves. E na ementa ela diz o seguinte: a responsabilidade civil do médico é sempre subjetiva, ocorrerá quando o profissional causar um dano a outro por meio de uma ação ou omissão, mediante a comprovação de sua culpa, por negligência, imprudência ou imperícia. E aqui não teve e não restou comprovada a conduta culposa. Então, neste caso aqui, mesmo o morfológico não vendo o coração, não informando, esse caso a clínica e o médico foram absolvidos. Você vê que tem jurisprudência para os dois lados, tá? Tanto para condenar como para absolver. Ainda na mesma ementa, ela diz aqui que nem tampouco foi trazida aos autos comprovação da probabilidade de possibilidade de tratamentos preventivos capazes de afastar a ocorrência à morte. O que é diferente, por exemplo, da espinha bífida. Se você não vê e a paciente depois, o bebê nasce com a espinha bífida, e ela poderia ter sido vista, a não ser que naquele exame morfológico, por exemplo, o feto estava numa posição que você não tinha como avaliar a espinha, né, a coluna do feto naquele exame. E isso tem que ser descrito. Não foi possível a avaliação da coluna devido à estática fetal, tá? Para que você depois não seja responsabilizado porque não viu determinada coisa que deveria ter sido vista. Então, aqui, e outra coisa, a clínica falou que a paciente estava com litigância de má fé. Ela está fazendo isso só para ganhar um dinheiro. Na verdade, não era. Ela realmente não tinha litigância de má fé, mas ao mesmo tempo não houve culpa também da clínica e nem do médico que fez o exame. Então, ela não houve também, o recurso foi desprovido, ou seja, não foi condenado. Esse laudo errado de gravidez gemelar. Antes só de eu falar desse caso aqui, esse, esse caso aqui é um caso também já tem uns 9 anos, em que o laudo apontava uma gravidez gemelar, posteriormente não confirmada, um dano moral, litigância de má-fé não vislumbrada. Aqui cabia, por exemplo, cabia a ré demonstrar a regularidade de serviço prestado, ônus do qual não se desincumbiu, visto que não produziu prova apta a comprovar a veracidade de suas alegações. Ao revés, chegou a admitir erro sistêmico no laudo do exame. Esse caso aqui, gente, foi um caso de Niterói, uma clínica em Niterói. Eu não sei se é Alcântara, não era Niterói cidade, não sei se era Itaboraí. O médico fez o ultrassom, deu um laudo gemelar, nitidamente um erro de digitação, e acontece que a mãe, depois que fez um novo exame, percebeu que só tinha um feto. Ela fez um outro exame com 30 e poucas semanas, percebeu que tinha só um feto. E aí ela entrou com processo. O que o médico fez? Não, isso é um erro sistêmico do laudo. O cara peitou, tá? Peitou e falou assim: não, isso aí não está errado. Né? O que aconteceu? Ele foi mal assessorado. Houve um erro de digitação. Ele tinha que chamar a paciente e entrar no acordo com ela. Olha, fulana, realmente a gente errou, foi um erro de digitação, vamos ver o que a gente pode fazer,
tá? Vamos ver se a gente paga o enxoval do neném. Seria muito melhor um acordo nessa época. E ele não fez. O que acontece? Foi para a segunda instância, e aqui, lá na segunda instância, mostrou que saíram inegáveis os transtornos sofridos pela autora, que, a partir do resultado equivocado do exame ao qual submeteu, criou a expectativa de esperar ganhar 2 filhos, com alegria e preocupações daí advindas, tanto que foi encaminhada para acompanhamento de gravidez de risco, depois frustrada pela constatação da existência de um único feto, em exame feito cerca de 30 dias depois, em continuidade ao pré-natal. Indenização devida, ou seja, no caso aí, a clínica, que era desse médico que fez ultrassom, acabou perdendo porque não quis fazer um acordo. Em relação a essa lauda errada de gravidez gemelar, recente agora, saiu na mídia em março, um caso que foi um parto lá na maternidade, na Marisca, em que, na hora de operarem, só tinha um bebê, só uma menina, não tinham duas. Essa paciente fez um ultrassom com 22 semanas para 23, um ultrassom morfológico, que mostrava a presença de 2 fetos. E depois ela não fez mais nenhum ultrassom até o final da gravidez. Ela foi encaminhada para a maternidade, começou o pré-natal na clínica de família, ela ia na maternidade depois, porque era uma gravidez de risco. Todo mundo auscultava 2 bebês, fazia a avaliação como se fosse gêmeos e ninguém fez um outro ultrassom dela. Ela interna em 38 semanas para 39 com bolsa rota. A médica que interna ausculta 2 bebês, faz a cardio de 2 bebês. Quando essa paciente sobe para fazer a cirurgia, só tem um bebê. Ou seja, todo mundo foi induzido ao erro pelo ultrassom lá de trás, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Chegou algum caso desse na maternidade, faz um novo exame, checa de novo, não desconfia só no exame que está de fora. Isso é muito importante para a gente não cometer erros. Outro exame que também pode dar problema jurídico é a transcendência nucal. Principalmente hoje, as pacientes hoje vêm fazer a transcendência, todos, a maioria que estão aqui faz exame. Doutor, eu estou muito nervosa, porque esse exame é o morfológico do neném, eu fico muito nervosa. Colocou-se na translucência nucal um peso realmente muito grande, que realmente tem, de que o feto esteja dentro da normalidade. É um exame que depende muito da posição do feto, depende muito do aparelho no qual você está fazendo o exame, e depende muito da sua capacitação e treinamento para fazer a avaliação correta da translucência nucal. O que acontece? Esse é um exame que aponta para o maior ou menor risco. Ou seja, você não pode. Isso aqui foi no Tribunal de Minas, que dizia o seguinte: embora a prescrição seja. Enquanto a responsabilidade das clínicas, a partir da vigência da lei, essa lei 8.078/90, que é do SUS, passou a ser objetiva, levando em conta que são fornecedores de serviço. Não, a 8.078/90, perdão, é o Código de Defesa do Consumidor. A do SUS é 8.080. O exame da translucência nucal não é específico para o diagnóstico da síndrome de Down, pois apenas aponta para um maior ou menor risco de alteração do cromossomo. Assim, mesmo verificada a medida menor que 2,5, existe a possibilidade do bebê possuir a síndrome, mostrando inviável a responsabilização da clínica ou da médica que realizou o exame, normalmente enquanto a responsabilidade pela interpretação do resultado é a da médica que solicitou o exame. Qual é a dica que a gente tem que dar nessa hora? Vai fazer a translucência nucal? Viu que está normal? Viu que o bebê não tem nada? Que o feto está ok? Sempre vem a pergunta dos pais: doutor, está tudo normal? Você tem que falar o seguinte: olha, a translucência nucal está dentro da normalidade, está abaixo de 2,5 milímetros. Isso reduz o risco de uma doença, principalmente doenças cromossômicas, e entre elas a principal, a síndrome de Down, mas é um exame que não é definitivo. O único exame definitivo é o exame genético. Eu falo isso para toda paciente que eu faço translucência nucal. Toda, sem exceção. Então, aqui, ó, na inicial, a autora alega que fez ultrassom e, questionada acerca das condições do feto, na realidade era gemelar, notou-se que a possibilidade de nascimento da criança, notadamente sobre a possibilidade de nascimento da criança com síndrome de Down, a médica respondeu que tudo corria bem e que os bebês eram perfeitos. Mas após o nascimento, uma das crianças tinha Down.
alega que o resultado foi errôneo ao não constatar a síndrome. Isso é alegação da mãe, da autora. Na espécie, não restou comprovada a falha na prestação de serviço. O pedido da médica assistente dirigiu-se à clínica para realizar o ultrassom. E aqui, diz o seguinte: o referido exame realizou-se à medida da circunferência local dos fetos. Você vê como, muitas vezes, a própria jurisprudência não coloca o termo correto, né? Isso aqui eu transcrevi da jurisprudência, não foi erro de digitação meu. Denominada transcência local, encontramos ambos a medida de 1,5 mm, ou seja, dentro da normalidade. Mas não é um teste não é um teste diagnóstico, ela apenas define qual grupo tem alto ou baixo risco. É um teste de risco. Para isso, precisa fazer, na época, biópsia de vilo, amniocentese, e hoje a gente tem aí, né, o NIPT, né, muitas vezes como um passo antes de fazer, por exemplo, uma biópsia de vilo ou uma amniocentese. Alguns bebês com síndrome de Down, alguns bebês com síndrome de Down podem ter transcendência local normal. E o fato da medida estar nos limites normais não deve ser interpretado como ausência de risco. Hoje, quem faz risco já sabe que houve uma mudança. A Fetal Medicine Foundation, ela tem mais ou menos um mês no congresso que teve em Zagreb, e eles alteraram a página deles e agora, para fazer o cálculo, está muito mais completo os dados, está dando muito mais confiabilidade nos dados. O responsável pela interpretação do resultado obtido na ultrassonografia é o profissional que acompanha a gestante, conhece seu histórico e tem acesso. Tudo bem, gente. O responsável é o médico da paciente, mas a gente precisa falar com a paciente. Se você viu alterado, precisa falar que precisa de um exame, de um outro exame, ou comunicar ao médico. De preferência, quando eu vejo alguma coisa alterada, eu peço à paciente para ligar para o médico no celular dela, porque ele não vai reconhecer meu celular, e eu falo com o médico da paciente na frente dela e do marido ou do casal, tá? Para que não haja dúvida que eu estou tomando alguma providência em relação ao que eu vi, tá? Isso é muito importante. Não há qualquer evidência de culpa e aqui, nesse caso, não teve indenização. E o exame de ultrassom, assim como os demais, não constitui prova conteste para afirmar diagnóstico. Mas a gente sabe que hoje em dia a gente pode ter, num erro desse, acabar sofrendo um processo que você pode até ganhar o processo, tá? Mas você vai ficar com o processo aí em cima de você por uns 3, 4, 5 anos e ainda vai gastar dinheiro com advogado, tá? Mesmo que você ganhe o processo. Então, o melhor sempre é evitá-lo. Outra coisa, eu até suspiro quando eu falo nisso, porque é uma coisa que eu sou meio contra, é o famoso chá de revelação, né? Eu não vou tecer comentários aqui, porque está sendo gravado, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que está generalizada. Quando eu estive nos Estados Unidos em 2022, numa grande loja de departamento, tinha um setor lá que era só de chá de revelação, tá? Então as pessoas chegam muito ansiosas querendo saber, e muitas vezes elas chegam com 15, 16 semanas querendo saber o sexo do bebê. E nessa fase a gente sabe que pode ter erro. Até aquela famosa imagem que a gente vê na translucência nucal, né, do falo horizontal ou vertical. Doutor, quando eles querem assim, o senhor acha que pode ser o quê? Eles já querem saber, eles não querem fazer o chá revelação. Fala, olha, eu acho que pelo que está aqui, está mais para isso do que para aquilo, mas é melhor confirmar, esperar mais para frente. E hoje muitos têm feito a sexagem fetal. E muitas vezes o NIPT também já vem o sexo fetal. Então, o que acontece no erro de diagnóstico sexo fetal? Pode haver erro? Pode, inclusive no morfológico. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse caso aqui da comarca de São Sebastião, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que ele diz aqui? Os autores ajuizaram a ação pedindo a condenação da ré reparação é, é, por danos morais e materiais, alegando o erro do laboratório no resultado do exame de ultrassonografia, ou divulgar o sexo do bebê como sendo feminino. Isso é o que mais acontece. Você fala que é feminino e nasce um menino. Alegam que, com base no resultado do ultrassom, providenciaram o enxoval do bebê no aguardo de uma menina.
Contudo, no dia do nascimento, nasceu o quê? Um menino. Aí pediram a reparação por dano material e moral. Imagina a situação, né? Imagina uma situação em que você fala o sexo de forma errada, tem um chá revelação, aquela festa toda, aí então o dano moral é maior ainda, se é o erro do sexo. Em defesa, a ré alega que os exames realizados tinham a finalidade só de verificar a saúde do bebê e que a autora submeteu a somente 2 exames de ultrassom, sem que tenha realizado exames mais sofisticados, como ultrassom morfológico, por exemplo. Sustenta que, após existentes solicitações da gestante, o médico responsável pelo exame afirmou a existência de forte indício de tratamento de bebê de sexo feminino, em que a inscrição no exame da informação sexo-fem foi equivocadamente inserida quando o médico clicou e digitou a informação. Não foi, né? Ele colocou isso mesmo, tá? A gente deve evitar, se você quer botar a foto do sexo do bebê, e muitas vezes no morfológico a gente precisa, né, identificar o sexo fetal, faça a foto, coloque uma setinha, mas não escreva menino, menina, muito menos o nome da criança. Não faça isso. Você está dando arma para o inimigo. No caso concreto, o erro de digitação do resultado do exame não teve maiores consequências, não causou aos autores abalo moral passivo de reparação, não ultrapassando o mero aborrecimento. Dano moral não tem, pois o fato de ser um menino ou uma menina certamente não desqualificou o filho desejado e amado por seus pais, gerando, quanto muito, uma mera frustração da expectativa. Olha, o juiz deu um puxão de orelha aqui neles. Lamenta-se tão somente o despreparo do estabelecimento, notadamente porque a população fica sujeita à má qualidade de serviços prestados na área de saúde. E no caso do réu, de acordo com a informação do magistrado de primeira instância, não se trata da primeira vez que tinha cometido esse erro. Olha só. Não obstante o pedido de indenização por danos materiais, que está fundamentado no fato dos autores terem adquirido todos os pertences, roupa, calçado, acessório da criança, assim como berço, pintura do quarto em tom rosa, deve ser acolhido. E muitas vezes os pais já compram a roupa e bordam o nome da criança. Aí você não consegue nem trocar a roupa. E aí, nesse caso, muito embora não tenha dano moral, teve o dano material. Outro caso aqui também de São Paulo, né, em que o ultrassom morfológico fetal, realizado nas. Olha só como são as coisas, tá? Esse fato, na época, foi de 2013 que foi julgado no Tribunal de Justiça. Era um caso de 2005. Você vê quanto tempo leva para chegar na segunda instância? Quase 8 anos aí. Em 2005, programaram para ter um filho e, no curso da gestação, quando a realização do exame de ultrassom morfológico, realizado nas dependências da clínica RE, viu que era um feto com biometria de 23 semanas compatível com o sexo feminino, em razão do qual compraram. É isso, cara. Você fala assim, eu acho que é um menino. Se você falar eu acho, para quem quer um menino, o seu eu acho passou a ser certeza absoluta, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Em razão de comunhão com os amigos familiares, providenciaram a roupa de enxoval com cor de motivos femininos, cortina para o quarto, poltrona para amamentar, bicho de pelúcia e outros itens. E ambos, em período em que ambos estavam desempregados, ou seja, os amigos que compraram. A gente já fala que está desempregado, que é para pedir a gratuidade de justiça. Utilizando-se economias de verbas decisórias, ocorrendo que o nascimento de um menino, ao invés da esperada menina, olha só, hein? Resultou angústia, sofrimento, dor, aflição e tristeza. A pessoa teve uma angústia, um sofrimento, uma tristeza com o nascimento do seu filho, que nasceu normal, sem nenhuma malformação, além de obrigá-los a contrair para adquirir um novo enxoval, pretendendo ser indenizados pelos gastos materiais na ordem de 4.500 e compensados pelo dano moral. Reparem, angústia, sofrimento, dor, aflição e tristeza. Aí o que, que diz aqui? Ainda que inequívoca a relação de consumo, esse caso aqui puxou uma jurisprudência do STJ, da ministra Nancy Andrighi, que é excelente, em que a responsabilidade objetiva e solidária do laboratório por erro diagnóstico está condicionada à comprovação da culpa da médica, do nexo de causalidade. O erro diagnóstico, desde que grosseiro, pode caracterizar erro médico. E aqui não houve um erro grosseiro, tá?
Então, o que acontece aqui? Ó? Contudo, o equívoco da relação em relação ao sexo do bebê na relação do ultrassom morfológico é uma possibilidade que deve ser considerada, até porque nesse exame, que se realiza entre 20 e 24 semanas, o objetivo não é saber se vai nascer menino ou menina, para satisfazer a avidez dos pais, mas observar os órgãos e toda a anatomia fetal, a compatibilidade do crescimento em relação ao período de gestação, quantidade de líquido, o fluxo de sangue no cordão e outras coisas. Todavia, mesmo quando realizado por um profissional competente, com equipamento de qualidade, o resultado pode não ser totalmente eficaz, mesmo que você utilize um ultrassom 3D, 4D. No tocante aos danos materiais, como asseverado, aí aqui é que ele fala que ele dá um outro puxão de orelha nos pais. Também não resta provado que não se presume não caber na inversão do ônus da prova. Ele diz aqui o seguinte, que é nem verossímil que ele tiveram prejuízo de R$ 4.550, considerando que o berço, a cômoda, a poltrona para amamentar, inúmeras roupas, itens de higiene tiveram a mesma utilidade, além de que não é crível que tenha gasto alto valor em vestimentas femininas, uma vez que recém-nascidos crescem rapidamente e logo precisam de substituições. Você vê que os tribunais estão muito mais sensíveis a esse tempo, a esse tema. Outro caso de erro de sexo fetal, isso aqui foi em Brasília também, isso aqui é o último caso. Isso aqui é um recurso inominado. Recurso inominado é quando você vai. O juizado especial, tá? O juizado de pequenas causas, quando você tem um recurso, ele chama de inominado. Ele foi para o recurso, daqui de mais recente, 2021, que dizia o seguinte: a autora pleiteava a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais face à alegação de erro na informação quanto ao sexo do bebê que estava esperando. A parte ré sabia que a parte autora somente desejava informação quanto ao sexo do bebê se fosse 100% precisa, uma vez que realizaria um chá de revelação. Contudo, após o ultrassom, foi entregue um envelope para sua irmã informando que seria uma menina, não existindo qualquer menção que seria apenas uma possibilidade. Deste modo, e após a compra do enxoval, a parte autora foi suspendida com o ultrassom subsequente, que tinha um menino. Isso aconteceu uma vez comigo na perinatal. O paciente tinha feito um morfológico e veio fazer o ultrassom comigo com 30 semanas. Aí eu falei assim: você já sabe o sexo do bebê, né? Ela aí falou assim: sim, doutor, a gente já sabe. Eu falei: pois é, tá aqui, é um menino. Era um menino, tinha um pintinho enorme na tela. É um menino. Como assim, doutor? Tá tudo rosa, a gente comprou tudo rosa. Eu sei que a mãe começou a chorar, o pai começou a dizer: isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim. A mãe saiu aos prantos da sala e as outras pacientes perguntaram na sala de espera: doutor, o bebê morreu? Eu falei assim: morreu. O que tinha na cabeça dela morreu, agora tem o outro lá que ela vai ter que aprender a amar. Que o sexo mudou. Na verdade, não mudou. O sexo é outro. É, de todo modo, ainda que o ultrassom não seja destinado ao descobrimento do sexo, destaca que é possível a sua constatação por meio de tal exame. Ela pleiteia a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais. No mérito, além da indicação do nome no sexo feminino no documento, a própria parte ré confirma que entregou o envelope para a irmã com a indicação do sexo feminino do bebê. Ou seja, a ré falou: não, eu entreguei. Tinha lá, gente, o envelope entregue lá dizendo o sexo do bebê. Destaque-se que o ultrassom obstétrico é um exame de imagem utilizado há décadas, sendo que é de conhecimento geral do ser humano que a apuração do sexo em tais exames corresponde a uma mera possibilidade, conforme dados visuais identificados, mas que não são fidedignos, que acarreta frequente alteração na conclusão do exame. A interpretação médica é uma mera estimativa. E diz aqui: a análise conjunta de várias imagens extraídas de ultrassom distintos é que atinge uma maior precisão quanto à tentativa de interpretação do sexo do bebê, sendo impossível alcançar a precisão de 100% que é a parte autora desejada. A melhor precisão do resultado somente pode ser alcançada com um exame específico, aqui já começava a sexagem fetal. Né? E mesmo assim, ainda pode ter um erro. E corroborando, cumpre sempre elucidar que o ultrassom obstétrico não tem prerrogativa apurar o sexo do bebê, mas tão somente avaliar o crescimento, vitalidade fetal e estimativa da idade. Então, veja bem, esse aqui não é um entendimento nosso médico, tá? Esse é um entendimento dos juízes, dos tribunais. O ultrassom não tem o objetivo de apurar o sexo do feto.
E aí, quando você diz que a indicação do sexo bebê a partir do ultrassom é apenas uma estimativa, o que exige outros elementos comunitários, não há que se falar em falha no dever de informação. Você vê, então, foi entregue um envelope e mesmo assim o juiz não deu. Então, assim, a notícia quanto ao sexo do bebê a partir do exame realizado decorre de mera interpretação e foi realizada com 18 semanas. Ainda que tenha sido entregue para a irmã parte do envelope, isso é uma obrigação de MEI, não deve a parte ré ser responsável pelos alegados danos materiais e morais. Ou seja, quem entregou esse envelope errado respirou aliviado, tá? Mas poderia não ser. E aí, esse aqui é o acórdão, né? Também outra acórdão, submeteu também o ultrassom 4D, teve resultado que era o sexo feminino e nasceu um menino, mesma coisa. Chegou a pensar que tinha havido troca de bebê. Não tinha como comprar outro enxoval e havia peças no nome de menina escolhido escrito, como eu falei com vocês. Tá? É, devidamente citado, o exame não deu certeza do sexo feminino, constou o feminino provável. A paciente teria sido informada sem margem para dúvidas que seu filho nascido seria uma menina. E o objetivo do ultrassom não é informar o sexo, portanto, não deveria constar o laudo da informação. A gente geralmente coloca no laudo do ultrassom morfológico, né, sexo do bebê identificado. Tem gente que coloca sexo identificado masculino, feminino. Eu não aconselho a colocar isso no laudo, tá? Principalmente com laudo escrito, tá bem? Porque a gente pode estar dando margem a erro. E a autora comprovou ter sido informada equivocadamente e que no documento de folhas tais atesta claramente o sexo feminino na imagem. Foi escrito na imagem, feminino. O médico escreveu feminino ali. Aí não tem jeito. Resumindo, por conta disso, condenou a ré a pagar a autora R$ 5.000 pelos danos morais causados. Tá? Então, gente, o último slide é esse. O que eu tenho que fazer, então, para evitar um processo dentro da minha atividade como ultrassonografista na obstetrícia e medicina fetal? Primeira coisa, no ultrassom morfológico, e aí pode ser também na transcendência local, se não conseguiu ver alguma estrutura, diga que não viu. A posição do feto ou o biotipo da gestante podem ter atrapalhado. Coloque a culpa no feto, não coloque a culpa na gestante, tá? A gente sabe que tem pacientes, e mesmo pacientes muito magrinhas, a gente às vezes tem um feto numa posição muito ruim e que dificulta a visualização de várias estruturas. Cuidado com a avaliação do coração fetal. Se tiver difícil, sinalize a gestante que o melhor exame é a ecocardiografia fetal. Na translucência, se perguntar se está tudo bem e a medida estiver dentro da normalidade, informe que o exame definitivo é o genético e não a TN. A gente vai fazer um cálculo de risco, mas não vai dar certeza de que aquele feto tem ou não alguma doença genética. Não escreva na imagem o sexo ou o nome do bebê, principalmente se for feminino. Não dê nenhum papel ou envelope com o sexo escrito nele. Tem clínica que, inclusive, coloca o logotipo da clínica na frente, escreve lá dentro o logotipo e entrega lá um cartãozinho rosa ou azul escrito não, o sexo do bebê. Isso é uma temeridade. Informe sempre de que não há certeza. E uma coisa certa: ninguém vai te processar porque você não viu o sexo do bebê, mas certamente a chance é grande se vê o sexo errado. E por último, a família pode filmar com o celular o exame? Pode fazer videochamada? Essa é uma coisa que a gente, cada dia mais, a gente se vê, né? O paciente chega assim, doutor, eu posso filmar com o celular? Eu posso, meu marido não está aqui, está fora, ele pode ver na videochamada? Por mim, não há problema nenhum, tá? Dele filmar o exame. A única coisa que eu peço é para eles não ligarem o flash do celular. Porque, gente, a gente não sabe se o paciente está gravando o exame, o áudio do exame, a gente não vai ter como saber. Então, parta do princípio que todo exame é gravado. Então, para mim, é até melhor que eu fique sabendo que ele está gravando, porque eu vou me policiar naquilo que eu estou falando, nas coisas, nas informações que eu estou dando. Então, não há nenhum problema. Ah, não quero que filme a minha imagem. Tudo bem, ele filma a sua tela, não precisa filmar você. Mas é importante, hoje a gente vê muito isso, o pessoal filmando, porque depois quer ver, quer mostrar para a família e tudo. Então, a gente tem que ficar atento para isso, tá? Esse era o meu. Cadê? Deixa eu ver aqui.
Então, aqui, esse era o último slide, tá? Muito bem. E agora Maravilha, Ivo. É, tem que a palavra está parar aberta de. para quem quiser fazer comentários, perguntas. Eu começo, Ivo. A aula foi muito Sim. oportuna. Você enfatizou essa coisa do sexo. O exame ultrassonográfico obstétrico, ele realmente é um evento, né? Aquela frase do Campbell talvez seja a única especialidade onde um exame pode ser meramente prazeroso. Mas o enfoque final não é esse, apesar de muitas vezes a família vai entender. Bom, mas a minha dúvida é, numa malformação não vista, cabe ação alegando o quê? Porque supostamente uma malformação não seria motivo para uma tomada de decisão de interromper a gravidez. Então, quais são as usuais alegações no caso desse tipo de ação, de queixa? Dano moral, o dano material, o que que o paciente pode alegar? Jorge, é basicamente um dano moral, tá? Vou dar o exemplo aqui da espinha bífida, né? Que o Cristo bem conhece, né? Você faz um ultrassom, fez um ultrassom ali com morfológico com 22, 23 semanas, você faz o corte de toda a coluna do bebê, principalmente na coluna lombar, né? A gente faz um corte às vezes, sagital e outro coronal para ter certeza que está tudo ali direitinho. E hoje, com esse ultrassom, aquele aparelho que eu mostrei, da Samsung, o Era Z20, você consegue fazer um 3D e você consegue colocar a coluna no corte sagital e você vai tirando a pele, você vai fazendo cortes tomográficos, você consegue ver perfeitamente. Então, se você consegue fazer um exame que você identifica as estruturas todas ali, tá? Se o neném nasce com alguma malformação, se você tem isso bem documentado e nada ali ficou faltando de você ver, por exemplo, no ultrassom, a paciente até pode entrar com o processo, mas a chance dela perder vai ser muito grande. Mas, por exemplo, se você faz ultrassom e aí você não consegue ver a coluna do feto, isso tem que ser relatado. Olha, esse neném tem que voltar, a senhora vai ter que voltar um outro dia para a gente tentar ver a coluninha do neném. Volta semana que vem, ou então volta no final da semana, daqui a 2, 3 dias, para a gente ver, porque é um importante. Até a face do bebê, né, Cris? A gente tem que. Olha, vamos voltar para ver a face do neném. Porque na face, Jorge, qualquer malformação que tem ali não vai ter impacto no nascimento. É claro que vai ter impacto se a paciente não souber. Mas se a gente identifica a malformação, para o prognóstico daquele feto, a correção é depois. Mas a espinha bífida hoje não. Ela pode ser corrigida antes. Então, e a mesma coisa na translucência nucal. Se você vê a translucência, vê alguma malformação, vê alguma alteração, pede para repetir o exame se for o caso, manda para um colega ver, né? Se você viu uma malformação, eu vi uma malformação, estou na dúvida se aquela coluna está legal. Ô, Cris, você pode dar uma olhada para mim nesse exame? Sabe? Mas isso tem que ser transparente, isso tem que ser falado com a paciente, isso tem que ser. A gente tem que pecar pelo excesso, mas tem que falar com a paciente. E geralmente fala com o médico também. Né? Como eu falei, fala na frente dela com o médico. Olha, eu estou vendo aqui que tem uma alteração, não consegui ver o coração, que o bebê está com dorso anterior. Então, é uma posição ruim para ver o coração. Eu consegui ver as 4 câmaras, eu não consigo ver a saída dos grandes vasos. Então, isso mais é no eco. Então, o ideal é repetir esse exame depois. Porque muitas vezes são exames que não vão repercutir é, é, lá fora em termos de prognóstico. Você vai tentar fazer a cirurgia lá fora, mas você não vai intervir agora, tá? Então, assim, porque o paciente pode entrar com qualquer processo. O importante é você ter um discurso com ele bastante claro e bastante aberto, e jogar limpo e ser transparente. E se você não viu, falar que não viu e por que que não viu. Tá? Eu acho que o mais importante é isso, a gente evita o processo quando a gente age assim. Obrigado. E comentários, outros. Fazer um comentário, professor, parabenizando o Ivo.
É, eu acho que essa fala é uma fala muito oportuna. Eu que tenho vivido a experiência no Conselho Regional de Medicina, né, Ivo, das limitações que a arte médica oferece para todos nós médicos, né? Mas Sim, também percebo que a justiça tem um olhar, às vezes, diferente dessas limitações, ao entender que não ver pode caracterizar de alguma forma algum grau de imperícia. E aí, mesmo que não haja nenhum dano, uma questão que chega bastante no direito é a perda da oportunidade. Então, uma mulher sim. que tem um feto com uma malformação, que não há absolutamente nenhum tipo de tratamento, se ela não recebe esse diagnóstico, perde-se a oportunidade dela se preparar no transcurso da gravidez para receber aquele concepto com a determinada malformação, de adaptar a casa, de montar uma rede de cuidados. Então, a perda da oportunidade, não obstante seja dano objetivo, material, ou seja, ela não haveria nenhum erro médico, mas há um dano efetivo, moral que seja, no objeto da perda da oportunidade. Queria te ouvir falar um pouco sobre isso, Ivo. Perda de oportunidade. Isso no direito a gente chama a perda de uma chance, né? Por exemplo, um caso clássico, há muitos anos atrás, o pessoal não tem feito muito isso, era a coleta do sangue de cordão para células-tronco, né? Se você não colhesse o sangue de cordão na hora do nascimento, acabou, você não colhe mais. Perdeu a chance, tá? Então, essa era a perda clássica de uma chance. Não ver uma espinha bífida é a perda de uma chance. E eu acho que se você viu uma malformação e você precisa falar com a paciente, ou se você não conseguiu ver o feto, o que deveria ter sido visto, o ideal é que você fale para ela, que ela tenha que talvez repetir o exame ou parte do exame que você não conseguiu ver numa segunda olhada, né? Para que você tenha certeza de que não há nada ali. Porque aí você minimiza esses riscos, tá? Porque às vezes você vê, você faz lá um ultrassom, a gente vê isso quanto vê. Uma translucência local alterada, o feto com higroma, você vê, fala com a mãe, estuda. A mãe vai lá, faz o exame genético e está lá um feto mal formado. Tá? Então, muitas vezes, muito embora ela às vezes nem vá tirar esse bebê, por exemplo, que está com Down, ela vai se preparar para receber um feto com síndrome de Down, né? Com todas as dificuldades que tem um bebê com essa condição. Então, a gente precisa ser realmente muito transparente no exame, e falar com o paciente e não viu mesmo, não consegui ver, não deu para ver, a gente vai ter que voltar de novo, tá? Porque isso acontece. Mesma coisa, por exemplo, você vai fazer ultrassom, eu fiz ultrassom hoje na paciente da Maria Isabel. Ela tinha feito ultrassom com 5 para 6 semanas, estava lá só o saquinho gestacional, não tinha visto nem embrião e nem vesícula vitelina. Voltou para fazer hoje, tinha uma vesícula vitelina e lá uma coisinha que parecia um embrião, que já deveria ter um embrião maior batendo. A paciente ficou triste, claro, não estava sangrando, o saco regular. Falei assim: olha, eu acho talvez, para você ficar mais tranquilo, a gente pode repetir esse exame em uma semana. Deveria repetir uma semana? Pela gente, não. Não foi à frente. Mas eu liguei para a Bel. Falei, Bel, aconteceu. A Bel, Ivo, vamos repetir uma semana, que assim ela fica mais tranquila. Ela vai ter mais certeza de que a coisa realmente não foi para frente. Tá? Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para saber aquela paciente que não foi, e aí eu fiz o exame logo depois da Bel, um outro mesmo caso parecido, só que ela falou comigo assim: ah, doutor, eu já sei que não foi para frente, é um ovo embrionado, né? Que eu já perdi um bebê assim, eu trabalho na área de saúde, eu sei como é que é, eu já sei que não foi à frente. A própria paciente já deu o diagnóstico olhando na tela. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? De falar que ela vai ter que repetir o exame, muitas vezes voltar, né? Porque já aconteceu. Eu atuei como um advogado num caso no CRM, em que foi visto que o bebê tinha ido embora, na realidade era um útero grande, o feto estava lá em cima, com 6 para 7 semanas vivo. A sorte foi que a médica pediu um novo exame da paciente e viram o bebê, e a paciente não foi curetada. Imagina se ela fosse aspirada com feto vivo, né? Na hora de fazer a monitorização da aspiração, está lá o bebê. Olha a situação. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado para falar no ultrassom, porque eles ficam, quem faz ultrassom sabe disso, né? A gente está olhando para a tela, eles ficam olhando para nossa cara, né? Eles ficam olhando para a cara da gente e fazem assim: pô, já fiz uma cara feia para essa. O doutor Ivo fez assim na tela, ih, tá vendo alguma coisa, né? Elas ficam monitorizando a gente, né? Por mais que a gente não queira, eles ficam ali.
olhando e perguntando muitas vezes, tá? E perguntam. Então tem esse lado também no ultrassom, tá? Da gente tem que tomar cuidado também na hora de fazer o exame, porque a gente sabe que esse exame ninguém leva para fazer para ver a vesícula, mas todo mundo leva para ver o bebê, né? Mesmo que não tem para ver quase nada, mas estão todo mundo feliz ali. E o pior é quando você se depara numa situação dessa sala com 5, 6 pessoas e o feto morto. Aí tem o macete, né? Quando você viu que está com feto morto, eu digo assim, já grande, 30 semanas, né? O que que eu faço? Doutor, tá tudo bem? Um momentinho. Eu vou e meço o bebê rapidinho, né? Meço o bebê rapidinho, aí faço as fotos, coloco no coração do bebê e falo assim: tá vendo aqui o coraçãozinho? Não tá batendo mais. Aí vem a pergunta: o que que isso significa, doutor? E aí você tem que falar em português nítido e claro. Significa que o bebê morreu. Se você não fala isso, o paciente não introjeta a informação. E aí, quando você fala que o bebê morreu, acabou. Ela começa a chorar, a soluçar. Aí você tem que ter todo o carinho para ficar na sala, conversar, explicar. Não é assim, o bebê morreu, levanta a sala e vai embora. Não, tem que ficar ali, tem que dar um tempo para a família absorver aquela informação. As meninas falam assim, doutor, posso botar outra paciente? Não. Deixa eles na sala um pouco, e esse é o momento que eles precisam vivenciar. Isso é importante, isso é ser humano, cara. Sabe? A gente às vezes coloca no local, quando a gente se coloca no lugar do paciente, é que a gente quer esse tipo de atendimento, esse acolhimento, assim, né? Ser mais humano com as pessoas, né? E a gente não pode simplesmente chegar numa sala e falar, ah, tudo bem, isso aqui começar o exame. Não, cara, tem que dar bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Ivo, meu nome é Cristo, meu nome é Jorge. Acho que não custa nada isso, né? Isso não custa nada. Isso, e o paciente, mesmo esperando, às vezes a agenda atrasa, o paciente espera, né? Aí senta na sala, o paciente está com aquela cara meio pé da vida, né? Ah, demorou hoje, né? Pô, pois é, o exame hoje tinha muito exame complicado, mas vamos ver se o neném. Aí você faz, às vezes o bebê está posição boa, você faz um 3D, acabou. Ela esquece tudo, esquece que estava chateada, fica feliz. Então, assim, é um exame realmente que, pra você ter uma ideia, lá no CDPI, no Leblon Mulher, onde eu trabalho, a única sala que tem porta para fora é a sala da obstetrícia, porque é a única sala que o marido pode entrar. Porque lá dentro elas ficam todas de roupão, porque como eu sou mulher, então é um exame que só tem mulher fazendo exame. Então elas entram, trocam a roupa, ficam de roupão, fazer uma mamografia, densitometria, né, os outros exames. E essa é a única sala que o marido entra e é a única sala que tem o quê? Televisão. Porque é a única sala que tem televisão para quem todo mundo possa ver o bebê, tá? Essa é a verdade. Algum outro comentário, Cristos? Olá, boa noite a todos. Parabenizar o Ivo, pô, foi muito legal. Eu já assisti essa aula algumas vezes, né, Ivo? Mas sempre aprendo uma coisa nova, sempre tem casos novos, né? É bem interessante. E é o nosso dia a dia, né? Coisa que a gente vive todo dia na nossa profissão, na nossa especialidade, com ultrassom, e especificamente na obstetrícia, né? Então, eu tinha até destacado algumas coisas para te perguntar aqui, assim, vou fazer alguns comentários. Ia falar, você falou no final, ia falar a primeira coisa que eu tinha botado aqui sobre gravar exame, né? Porque principalmente nossas residências R4 ficam muito desconfortáveis, né? E muitas vezes o paciente nem pergunta. Na maternidade, por exemplo, às vezes já bota o celular quase na frente da cara da residente, né? As coisas desconfortáveis, eu falo exatamente o que você falou. Olha, o paciente vai gravar, pode gravar e a gente nem perceber. Então, eu falo exatamente o que você falou. Olha, todo exame você bota na cabeça que todo exame é gravado. Então você tem que agir de acordo, você tem que agir como se estivesse sendo gravado. E um caso, ano passado, eu fiz em clínica privada, fiz um ultrassom de uma gestação gemelar mono-mono. Então fiz exame, mostrei tudo e tudo mais. Depois sentei e fiquei uma hora conversando com o casal, explicando toda a situação, explicando, etc. Beleza. Passou o tempo, acompanhei essa gestação, o bebê nasceu com a médica assistente, foi tudo bem, tudo certinho. Depois de um tempo, ela me manda um vídeo agradecendo e me manda um WhatsApp agradecendo e me manda um vídeo de toda a consulta, tudo que a gente conversou. Eu não tinha a menor ideia que ela tinha gravado, mas tinha tudo, tudo. Ou seja, no caso, ela mandou até na intenção de agradecer, de falar que foi bem acolhida, etc. Mas podia ter sido usado contra mim, né? Numa situação, enfim, tivesse um desfecho ruim, ou ela tivesse entendido que eu tivesse agido errado e tudo mais. Então a gente está exposto a isso. Acho que qualquer exame pode ser gravado com qualquer consulta, E, qualquer atendimento. e o pior, Cristo, é que essa prova ela é considerada válida, tá?
porque Sim. está entre Válida. interlocutores. É Ela é válida. válida, mesmo sem É, perguntar se pode mesmo sem gravar? perguntar, porque está entre interlocutor. O que não é válido é, por exemplo, o Cristos gravar uma conversa minha contigo, Jorge. Aí a conversa, gravando a conversa de terceiro, só com autorização judicial. Mas gravando a conversa interlocutor, pode. Isso pode ser usado judicialmente, sim. Mesmo sem você. Tem paciente que fala assim, doutor, eu quero gravar. Se no consultório, eu vou gravar a consulta, doutor. Posso gravar? Pode. Vou gravar também. Grava também. Porque às vezes ela grava e pode editar a consulta e colocar dados, coisas que você não falou, ou cortar coisas que você falou importantes. Então, se ela falar que vai gravar, grava também, pô. É um direito seu, né? É que já E vi fica uma uma, situação, né, complicada, né? sim. E vi uma coisa que a residente já me perguntou isso também. Pode o médico examinador se recusar? Eu falo, ó, não quero que grave. Tem esse direito? Pode. Tem. Ele pode, tá? Não quero que grave uma imagem, não quero que grave, pode. Mas a gente tem que entender o seguinte, Cris, assim, quando você fala isso, você já está ali colocando uma barreira, não uma barreira, você está colocando já um entrave que qualquer coisa que aconteça depois, de que você não viu, ou que viu errado, tudo isso vai dar margem assim, já quebrou a empatia ali naquele momento, tá? Assim, eu acho. Agora estou falando com um advogado. Preservação do direito à imagem. Todo mundo tem, mas ali você está trabalhando, é o seu trabalho. Assim, e às vezes tem paciente, às vezes, que está filmando, às vezes, quando ele vira o celular e filma o quê? A mulher deitada na mesa, né? Depois Sim, volta de novo para a tela lá, né? Nessa hora ele passa por você. Ele está gravando a tua voz, cara. Você está falando, sim, você está explicando, tá? Então, assim, pode recusar? Pode, mas aí você já coloca ali uma situação de empatia ruim, né? Eu acho que não eu não aconselharia, mas é um direito do médico não querer ter a sua imagem filmada, tá? Direito de imagem está protegido pela Constituição, tá? Você pode falar isso. Eu não aconselho, mas se o cara não quiser, tudo bem. Uma coisa é certa, a paciente não vai voltar mais com ele, vai procurar outro médico sim. para fazer o exame. E a gente sabe que no tração obstétrico as pacientes fidelizam, né? Elas vão com você uma vez, gostam, Sim. voltam só contigo, né? Então tem isso também, né? Com certeza. Uma coisa também que você falou, que acho que é interessante, que eu não sei se ainda estão, mas tinha R4, nossa. Aqui, a gente não cair na pressão da paciente. Você falou muito de sexo fetal, então às vezes o paciente fica pressionando, mas eu vou fazer as revelações no final de semana, não sei o quê. Então a gente não pode cair nessa armadilha, né? Não, De não conseguiu ver, não, não fala, não pronto, viu. né? Não viu. Bebê tá E, com a perninha fechada, paciência, isso vale também, tá? eu acho que o nosso calcanhar de Aquiles no ultrassom é o primeiro trimestre, né? Aquela gestação que tá andando meio de lado, a gente não sabe se tá evoluindo ou não, então tomar muito cuidado na hora de bater o martelo. Você falou Sim, de aspiração, pré-aspiração, eu tive alguns anos atrás, fui fazer uma guia de ultrassom de uma colega, um diagnóstico feito por um ultrassonografista de altíssimo, meu amigo, de altíssimo padrão, um cara que realmente sabe o que faz, ou seja, não inventou, não, e fui lá antes, sempre dou uma olhadinha no feto, no útero, né? Antes da sedação, tava o bebê batendo lá, coraçãozinho bonitinho. aí. Aí foi, enfim, o paciente recebeu alta, a mãe achou que era um paciente, enfim, justificou isso como um milagre e tudo mais. No final foi tudo bem, ficou tudo bem, mas olha só, imagina só a furada, a Porque isso, consequência. isso às vezes acontece quando você tem útero muito grande, útero com mioma, por exemplo, Sim, você tem um saco estacional lá em cima e só no transvaginal você não vê, cara. Quando eu tenho sim, útero grande com mioma, eu sempre olho por cima para não deixar passar nada. Porque às vezes passa mesmo, tá aquele embriãozinho quietinho lá encostado na parede do saco estacional e você não viu, né? E passa mesmo. Tem que tomar e muito assim, cuidado. e por último, você falou também muito bem do que o exame de ultrassom obstétrico é diferente dos outros, porque tem um lado social, um lado. Hoje pode ser gravado ao vivo, bota nas redes sociais na mesma hora e tudo mais, mas não esquecer que é um exame médico, né? Então, Sim. eu tenho visto algumas coisas, a gente vê pela internet e tudo mais, médicos, colegas nossos, indo para cá, na casa ou em festa, fazer um chá revelação ao vivo lá, fazendo ultrassom, é uma menina, e não sei o quê. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a imagem que a gente passa da nossa profissão, da nossa postura e tudo mais. Enfim, a gente acaba tendo uma imagem Cris. muito. Infelizmente, com esses aparelhinhos portáteis hoje, então, e os caras vão fazer isso e cobram uma fortuna, tá? Sim, sim. Eu acho o fim da Acho picada. meio temeroso, não consigo. Eu acho. É.
Enfim, parabéns, meu amigo. Foi excelente. Lembrando que minhas primeiras experiências com ultrassom é quando eu era acadêmico. Eu era no plantão, você era mestrando do plantão, eu fazia aquela eletiva de fundamentos. Aí você descia, tinha uma paciente no plantão, você descia para ultrassom, ia lá junto, não sei o que, olha, vamos ver aqui junto. A gente até brincava que era o terceiro turno de ultrassom, às vezes 11 horas da noite descia em enfermaria para ver o bebê lá no ultrassom. Plan- Ah, Era plantão com Paulo Barça e Renato isso, Sá. exatamente. Muito Vocês obrigado, são muito amigo, e parabéns. antigos, né? Vocês são muito antigos. Professor Pois é, Alberto né, Jorge? Borges e Aranda, se quiserem fazer comentários. Primeiramente, parabenizar aí o meu amigo Dr. Ivo Basílio da Costa Júnior, mineiro de Além Paraíba, tricolor, pelos conhecimentos, pelas dicas Ganhamos a última, tá? finalmente, né? Vocês deixaram o futebol nos Estados Unidos. É, Para nós que não fazemos o exame, né? Para nós que somos que interpretamos o exame. Um dos motivos, hoje nós temos a sala PPP, a sala de pré-parto, parto e pós-parto imediato, independente daquela questão de humanizar o parto, de dar uma melhor acolhida, é sim o fato de que esse RN ele deve ter os primeiros cuidados ali naquela sala. Ele não deve sair daquela sala. Nós tivemos há alguns anos atrás na Carmela Dutra um pai que tatuou o nome de um menino nas costas e nasceu uma menina. Isso gerou um problema muito sério, porque esse RN ele saía da sala para ter os seus primeiros cuidados numa outra sala, anexa às salas de pré-parto, né? E aí a família questionou se nesse translado não trocaram havia a criança. ocorrido exatamente. E a secretaria teve que providenciar o DNA para encerrar o caso. E isso, como você bem disse, isso rolou por algum tempo e deu muita dor de cabeça a todos os envolvidos, né? Enfim, e em particular no serviço público, também na clínica privada, hoje não está muito diferente. A gente lida com muitos exames, Ivo, que não são realizados por pessoas do quilate das que estão aqui na sala, né? Você sabe disso. O colega tem uma agenda de 50, 60 exames num turno, e ele se compromete com informações que, pela sua experiência, foi o que você falou, ele não deveria ter fornecido, né? Porque toda essa indústria que gira em volta hoje da obstetrícia é, sem dúvida, a especialidade que mais interferência sofreu nos últimos anos, né? Interferências externas, muito progrediu em termos de conhecimento, mas também sofreu muita interferência, leva a esse tipo de coisa. Agora, aproveitando o seu ensejo, Igor, e seu conhecimento jurídico, que eu aprecio, eu tenho uma pergunta até um pouco fora do tema, mas que acontece com certa frequência no nosso ambulatório da Faculdade Souza Marques, que é realizarmos a consulta de uma menor de idade sem a presença do seu responsável legal. Como proceder? A menor de idade hoje, Alberto, você tem a menor a absolutamente incapaz, que é aquela que não é adolescente, abaixo de 12 anos, e você tem aquela menor que está que está relativamente incapaz, que é aquela entre 16 e 18 anos, tá? Se essa menina não quiser acompanhante para uma consulta ginecológica, essa com 16 anos, tá? Ou entre 16 e 18, ela tem direito. O certo é você chamar uma auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem para ficar contigo na sala, tá? Ou com os internos na sala. Ela tem o direito, se ela quiser ser, porque muitas vezes essas meninas de 16 anos podem estar ali com o responsável legal, tá? E esse responsável, por exemplo, ser um abusador. E ela na sala não vai ter, ela vai ter medo de falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas horas, né? De preferência, ter alguém da área de saúde para uma mulher para acompanhar o exame, mas ela tem direito entre 16 e 18 anos de pedir para ficar, não querer ninguém na consulta, principalmente o acompanhante, ou a mãe, o que for, porque às vezes a mãe está ali e a menina já não é mais virgem, por exemplo, tá? Mas a mãe acha que é. Então você vai fazer um exame e ali tá, a mãe vai questionar depois. Então, quando for assim, deixa, mas chama alguém da enfermagem, alguém já do apoio para ficar contigo. A gente faz isso no ultrassom, pô. Quando pega, às vezes, uma paciente, né, sozinha que vai fazer um transvaginal, sempre tem um menino do apoio que entra comigo na sala.
Essa questão do acompanhante lá não é problema, porque a gente às vezes está com um número até de alunos, 4, 5 alunos na sala, mais monitor, mas e as menores de 16, porque elas também comparecem, muitas vezes sozinhas. Sim. Não vai ter jeito, tá? Elas podem entrar só. Você vai ter que fazer a consulta. Muitas vezes a menina com 16, com 14 anos, que já é mãe, pô. Entendeu? É, né? Então você vai fazer a consulta. O ideal é que nessa consulta, se você tem, por exemplo, ali internas, tá? Não deixá-la, por exemplo, na sala só com os internos. Coloca uma interna na sala, por exemplo. O ideal é que essa consulta tenha só internas, por exemplo. Deixa os rapazes de fora. Eu acho que é melhor, tá? Quer dizer, você não consegue a gente do apoio para estar em todas as salas ao mesmo tempo. A gente sabe que ambulatório às vezes tem 3, 4 salas ao mesmo tempo, né? Então, nesses casos, você pode, mas isso tem que ser relatado em prontuário, tá? Você tem que dizer que a paciente menor de idade veio desacompanhada, mas foi durante o exame clínico ginecológico, esteve presente na sala alunas do sexo feminino para acompanhar o exame. Eu acho que isso vale a pena relatar no prontuário, para não dar margem depois de que ela ficou sozinha, entendeu? Ok, Vale a pena. obrigado. E uma coisa importante que eu já vi também que muito aluno faz, tá? Às vezes o aluno quer mostrar que está no ambulatório de gineco, isso já foi palco de processo. O cara faz uma foto com a paciente deitada, sabe, de lado assim, mas com pano, e na porta da sala de exame fazendo uma foto com a paciente ali ao fundo. Não pode, né? Não pode usar foto nem celular durante o exame. Os alunos não podem ficar mexendo no celular durante o exame, durante a consulta com a paciente. O celular tem que estar no bolso, sabe por quê? Ele pode até estar passando o caso para você, para o chefe. Ó, chefe, estou aqui com a. Mas o paciente não sabe que ele está falando contigo. O paciente não sabe com quem ele está falando. Não sabe se ele está fotografando. Então, o ideal é que não haja uso do celular durante o exame. E se houver, em cima da mesa, você comunica antes: olha, vou passar seu caso aqui para o meu chefe, doutor Alberto, tá? Você fala com a paciente, escreve na frente dela. Eu acho mais seguro, tá? A gente tem que se proteger, principalmente no serviço público, em que os pacientes ficam mais vulneráveis ainda, né? Acho que isso é Ok. importante. Esse caso que eu falei do gemelar vai estar chegando daqui a pouco na Câmara Técnica e no CRM, que o CRM abriu de ofício o PAD, né? A sindicância, porque a repercussão na mídia foi tão grande que ele abriu de ofício. O que acontece? Para evitar isso, você está fazendo gemelar, cara, dois bebês grandes, eram dois bebês de 23 semanas, cara. A menina errou, ela não fez, ela botou dois e era um só. Não tem como sumir um feto de 23 semanas até 38 semanas. Não tem como ele sumir. Tá? Ela errou. Você quer ter certeza? Faz como a gente faz. O Cristo faz isso também. Faz lá a foto com as duas cabeças, né? Faz a foto lá com o sexo de cada lado. Né? Mostra na foto que são dois, pô. Você tem e esse caso, nem foto tem, Alberto. Nem foto tem. Nós somos lá da Câmara Técnica, tanto eu quanto o Oswaldo Aranda, né? E vai chegar do Marisca Ribeiro, né? E eles entram sempre com gratuidade de justiça e contra a Sim. prefeitura. E aí Mas, ainda acontece que a prefeitura, a PGM, a Procuradoria-Geral do município, ainda solicita que a unidade é em base à defesa do município, porque eles entram contra o é, município. Esse caso nem foi para a justiça ainda, tá só em sindicância. Ela não foi para a justiça ainda. Ela foi para a delegacia porque ela achou que tinham roubado o filho dela. Era muito complô, né? Você roubar um bebê, acabou de sair do útero, tirar tudo, né? Vamos esconder o bebê, vamos sair aqui, a enfermagem me dá a cobertura, a segurança. Cara, não tem isso. Era um só, tá? E a delegacia, por enquanto, meio que sentou em cima do inquérito porque está esperando a resolução do CRM, entendeu? A decisão do CRM. Porque se provar que é um só, e era um só, não tem crime. Cadê o Aí não é crime de aberto, não é sequestro? aberto o PEP, né? Não é aberto o processo ético profissional, vai morrer na fase de sindicância. Sim, a gente Isso. espera que seja isso, né? Ok. Tá? Porque assim, é chato pra caramba, né? Você se deparar com uma situação dessa. E pior assim, a menina que fez ultrassom é até uma conhecida minha, foi aluna minha, cara. Não é novinha, não, tá? Fez ultrassom, mas assim, fez ultrassom em clínica de família, fez ultrassom correndo, é aquela história, né? Agenda grande. E na hora de digitar, saiu dois, assinou e acabou. Ivo, eu tenho 60 exames dia em média na Carmela Dutra. É muito exame, É muito exame. É muito exame. verdade. Com certeza. Então,
Posso falar? Quer fazer algum... Aranda, e a última consideração, que a gente já está avançado Já aqui está no no horário. horário, é só uma coisa assim tranquila. Parabenizar o professor Ivo, excelente. É o nosso dia a dia mesmo, tá? Só para falar duas situações assim interessantes. Uma que sou pai, né, de uma menina e um menino. E no primeiro exame, era a época do falo para cima e falo para baixo, né? E o médico falou: "Eu tenho certeza que é uma menina." E a menina chama-se Guilherme, né? Então, e depois que ele foi fazer o morfológico, ele chegou para minha esposa e falou assim: "Já sabe o sexo?" Ela falou: "Já. Tem até nome, Maria Carolina." Ele ficou sem graça. Eu falei assim: "Não é homem." Né? Essa foi uma coisa interessante. E para finalizar, como eu acompanhei meus filhos em televisão e tudo, tem um desenho chamado Os Padrinhos Mágicos, onde o garoto só se veste de rosa, porque no exame lá que fizeram, deram menina e o cara é menino, então todas as roupinhas deles é rosa, tá? Mas isso a torcida do Fluminense também é assim, né? Márcio? O Jorge é Figueirense, hein? Cuidado. Rapaz, eu sofro bullying no grupo nosso diuturnamente, tá? Ai, ai. Bom, queria agradecer a presença de vocês todos e já convidá-los para a semana que vem, o confirmado já o professor Márcio Kozlovski, que vai nos falar sobre algum tema relacionado à reprodução assistida. Uma boa semana e foi um excelente reinício aí de programação. Muito obrigado, Ivo, muito obrigado a todos vocês. Um abraço. Abraço, boa Obrigado a noite. todos. Um abraço. Tchau, tchau.